Inimaginável, 25 anos. Não poderíamos fazer nenhum tipo de suposição que viveríamos esse tempo de ministério com essa longevidade na nossa querida Olindina. Existem realidades que a gente não pensaria, até por não saber da existência. Nós não conhecíamos nem sequer ouvíamos falar de Olindina. E Olindina se tornou para a nossa vida um presente e chegamos a essa cidade por uma porta bonita, uma porta com uma flor linda chamada Lírio dos Vales. E com alegria, hoje, sem que fizéssemos conta disso, chegamos aqui, 25 anos. São anos de muita experiência, anos de muitas coisas boas, realizações, de vivenciar tantas coisas bonitas que foram acontecendo ao longo desses anos, mesmo em meio às lutas e às dificuldades, mas anos repletos de experiência para deixarmos um legado. E quando nós chegamos em Olindina, logo eu perguntei a Marcos quantos anos ficaríamos aqui. E ele respondeu, uns 5 anos. Só que ele esqueceu. Por quanto ele ia multiplicar, né? Para chegar a 25 anos, a gente tem esse privilégio, essa coisa assim, que foi o próprio Deus que moveu verdadeiramente para chegarmos e estarmos cumprindo, né, fechando esse ciclo de 25 anos. Quando chegamos aqui, a gente teve uma recepção tão bonita, né, tão alegre, e nós não estávamos avisados e não fazíamos nenhuma expectativa disso. Os irmãos aí fazendo buzinaço, né, gritando, tocando, e naquele instante eu olhando aquela alegria, ao mesmo tempo surpreso, mas eu dizia assim, meu Deus, é tanta alegria, eu espero que eles não gastem toda para que no final ainda tenha alguma alegria. E estar vivendo isso aqui significa que esse combustível de alegria ainda tem sido, por Deus, abastecido, e nós estamos vivenciando isso com muita graça. Pastor amigo, pastor Sandro, ele havia me comunicado acerca de uma comunidade, de uma igreja, e que segundo ele era a minha cara. Foram as palavras dele à época. E eu disse a ele, cerca de alguns meses antes, que eu não via agora o momento de sair do Maranhão naquele instante. Ele disse, você não quer pelo menos conhecer? Eu disse, não seria devido agora, porque eu não sinto isso agora, falei a ele, né? Aí passou quase 6 a 8 meses, aí minha mãe teve um problema de saúde, minha mãe ainda quando estava, óbvio, em vida, e eu tive a necessidade de vir. Mas aí eu tive de Deus a clareza que eu não voltaria mais a pastorear a igreja no Maranhão. E quando estávamos em Salvador, já tinha se passado um mês, e Marcos acompanhando a mãe no hospital. E um dia eu fiz uma oração à noite, e foi muito forte aquela sensação no momento que eu sentia. Em meio àquela oração, era uma oração pausada. E eu dizia ao Senhor que eu queria uma resposta dele para aquele momento, porque a gente não iria voltar para o Maranhão, só para pegar a mudança. E logo pela manhã, para minha surpresa, eu recebi uma ligação e a pessoa se identificou que era de Olindina, queria falar com o Marcos. E eu falei que ele não estava, que eu era a esposa dele. E a pessoa falou se a gente teria desejo, vontade de estar em Olindina. Eu disse, se for da vontade do Senhor, sim. E para mim aquilo foi tão espiritual, muito profundo, porque em meio a uma oração tão ousada que eu fiz ao Senhor, logo pela manhã, eu tive a resposta dele.
através dessa ligação, onde de fato a igreja ligou, convidou, e logo após isso a gente foi, né, passar um final de semana em Olindina. O primeiro contato que eu tive com a igreja aqui, a partir da sua liderança, eu percebi os irmãos como pessoas muito preciosas, né? Percebi a singularidade e riqueza daqueles irmãos, né? Uma direção de irmãos que estavam engajados, a igreja estava há cerca já de um semestre sem pastor. Ao mesmo tempo que eu via a riqueza deles, eu percebia o quanto também eles e, por consequência, a igreja já estavam desgastados. E, de alguma sorte, a gente estava compreendendo que seria um momento inicial de consolidar a igreja, a liderança, haver uma realidade, uma ação de restauração ali. E eu me ocupei e tive a clareza que eu tinha que mergulhar muito na história da igreja. E nós vivemos um ano aqui, literalmente sem querer produzir nenhum tipo de mudança, apenas de vivenciar a igreja, estar com os irmãos, mergulhar na história deles, mergulhar na realidade das famílias que faziam parte da comunidade. E como foi importante aquele início, porque mesmo naquele primeiro ano, nós já estávamos sentindo e tendo sinal de um ministério que, de fato, iria se consolidar por longo tempo. Foram alguns anos conhecendo a cultura, conhecendo os irmãos, e logo percebemos a necessidade de ministrar sobre cura, sobre restauração, ministrar sobre perdão. E foi um momento muito profundo, assim, tratando a raiz. E houve assim uma manifestação intensa dos irmãos em meio a esse processo de restaurar, de ser curado, de ser perdoado. E foi muito intenso, algo vivido assim de uma maneira muito profunda. Eu tinha participado de um congresso em Belo Horizonte e quando eu voltei, vim muito assim ministrada sobre isso. E foi um momento de derramar tudo aquilo que eu passei e vi que era um momento de uma fase que as igrejas estavam passando e tinha uma música que embalava muito a gente para alcançarmos de fato em Deus esse lugar. E foi a música Nos Braços do Pai. Essa música marcou muito minha história, acho que a história da igreja, né? Da manifestação realmente como as pessoas se atiravam para a restauração, para o perdão, para a cura. E com isso foi um momento de expansão intensa da comunidade, porque esse momento assim desatou muito a alma da igreja, desatou as realidades às vezes escondidas do passado, às vezes dos atritos. E foi um momento maravilhoso, porque com isso a igreja saltou realmente para uma realidade grande, onde podemos, a partir daquilo, alcançar realmente a cidade. E com isso, muitas pessoas vindo à igreja, fruto dessa manifestação. A igreja viveu as diversas realidades na sua funcionalidade, a eclesiologia, né, o como a igreja iria funcionar sempre foi pensado, estudado, e a gente lembra de algumas implementações de rede ministerial, tentando perceber os dons, e teve um elemento que para a gente, independente do quanto depois passou por um lugar de refinamento, mas foi a visão celular. Porque com a visão celular a gente teve esse impulso para querer ver a igreja toda se movendo no sentido do ministério. E foi nesse tempo que eu tive de Deus uma palavra
que eu estaria recebendo uma nova mulher, né? E era a realidade do engajamento ministerial, o quanto eu vi, a igreja percebeu, a igreja testemunhou. Você sempre foi muito comigo, do meu lado, a vida ministerial toda, nos bastidores. Você nunca foi uma pessoa sem a ação e que não estivesse ativa. Porém, por trás dos bastidores, né, sempre esteve ao meu lado, sempre caminhou comigo, onde os irmãos, a igreja, as pessoas não viam. Mas quando a visão chegou, ela de alguma maneira tirou você desse lugar de apenas estar ali me dando suporte, e às vezes quem teve que sentar no banco para ouvir, para apreciar, fui eu. E como eu sou grato a Deus também, porque independente de todo a realidade de refinamento que esse modo de funcionar a igreja passou, foi muito bom ver esse despertar seu no meio do povo. Eu penso que essa nossa história aqui é muito genuína, mas não é só nossa. Eu acho que é por isso que a gente está envolto desse momento que não poderia deixar de ser celebrado, porque não é um momento só nosso, mas é nosso e da igreja conosco, porque embora eu já houvesse pastoreado no Maranhão, foi em Olindina que, devido todo esse elemento de probatório, eu fui consagrado definitivamente pastor, né? E é interessante porque quando da consagração pastoral, aí já acredito que era menos de um ano, aqui em Olindina, algo assim, a época eu convidei aquele que foi meu professor de orientação vocacional, pastor Carlos Antônio, e embora sendo parte de uma organização de irmãos tido como mais tradicionais, ele profetizou no púlpito e profetizou a mim pessoalmente. E isso foi algo muito interessante. Eu guardei comigo que o meu ministério aqui não seria pequeno, não seria curto, seria um ministério longo. E se realizou. E a nossa história está tão misturada, igreja e pastor, porque embora 25 anos nossos, a igreja tem 45 anos, né? 46 anos para agora, 45 exatamente, vai fazer 46. A igreja, na verdade, eu tenho na igreja mais da metade do tempo dela, nós temos mais da metade do tempo dela, e depois a consagração da pastora. Como foi aquele momento? Foi em 2011, no mês de setembro. E para mim, eu não esperava, não era algo que eu estava vislumbrando, mas foi algo que aconteceu da parte de Deus mesmo. Porque Ele quis, Ele desejou e eu estou aqui. E a igreja reconheceu o ministério feminino, porque isso é importante para o tempo de hoje, né? Onde a gente busca a igualdade, está tendo o nosso espaço, a nossa voz, e a igreja reconheceu isso. E eu sou muito grata a Deus, à igreja, por reconhecer e afirmar esse chamado de Deus na minha vida. E eu estou aqui, né, durante esses anos consagrada e com muita alegria servindo ao Senhor e servindo a minha comunidade. Se o meu momento solene foi marcado pelo lado profético de Carlos Antônio, e que para mim foi uma surpresa, eu não posso esquecer do seu momento, a distinção do nosso apóstolo Samuel, porque ele já se encontrava enfermo, porém ele pôs no coração de vir aqui consagrar, né, a pastora, juntamente com o reconhecimento da igreja. E como foi distinto, porque após você, apenas o filho dele, nosso distinto amigo pastor Heber,
que veio a ser consagrado antes de que o Senhor o recolhesse, o apóstolo Samuel, que para nós também foi pastor. E eu não consigo compreender um ministério relevante que não dialoga com a sociedade. Então a gente sempre teve ao longo desse tempo um diálogo constante com a sociedade, não vivenciando apenas a realidade interna da igreja, mas lidando com os desafios sociais, com a maneira, de alguma forma, buscar contribuir com a sociedade. É por isso que temos um projeto de educação, que é um braço do ministério, da escola, para tentar de alguma maneira também participar disso, contribuir na cidade e não nos fechar a poder participar intensamente, intencionalmente e ativamente na vida da cidade. Um momento assim bem marcante da igreja, participando juntamente com a sociedade, foi a Caminhada da Paz. E foi algo assim espiritual também, porque antes eu tinha tido um sonho com o seu Fernandes chegando, nos procurando, e ele vinha em uma bicicleta, e a bicicleta era branca. E logo na semana, eu estava com o Marcos na secretaria da igreja, e ele chegou lá para conversar com a gente, e quando eu o vi, já me chamou a atenção pela presença dele. E quando ele sentou, começou a conversar sobre a atual situação que a Olindina estava atravessando e queria, juntamente com a igreja, fazer essa caminhada em prol, né, da paz, de amenizar aquele momento tão tenebroso que a gente estava passando. Ele falou que a gente ia vestir camisas brancas. Aí eu fiquei assim, né? E comentei com ele que, na verdade, isso já estava antes sendo preparado por Deus para que isso aconteceu. E realmente foi um momento marcante, relevante, onde as igrejas participaram, a sociedade. E eu não sei se a Olindina já teve tanta gente na rua como naquele dia. Todos de branco, caminhando pela paz de Olindina, e a gente pode ver realmente o resultado disso. Depois da caminhada, refletiu positivamente e vimos, de fato, que Olindina teve esse momento de paz. E, graças a Deus, estamos em paz. Pensar esses 25 anos em Olindina, não poderíamos deixar de lembrar dos muitos casamentos, né? Ai, lembra como alguém me associou? Foram muitos casamentos. Tinha mês que era 3, 4 casamentos. E eu fui no salão arrumar os cabelos para um dos casamentos. Lindos. Aí quando eu cheguei no salão, a cabeleireira perguntou: o nome do pastor tem Antônio? Eu disse: tem. É Marcos Antônio o nome dele. Ela disse assim: então, entendi. Entendi. Porque está gerando tanto casamento, acontecendo tanto casamento na igreja, na cidade, né? Porque não só as pessoas da igreja, mas as pessoas da cidade também, que procuram. E não importa quem venha, né, pedir a presença, né, esse lado que a pessoa é autorizado para. Estamos aqui porque casar é algo de Deus, né, independente da religião. Deus está no casamento. Uma realidade que eu percebi que Deus, na condução daquilo que traduziria o nosso ministério, foi nos apresentar o lugar de voltarmos às raízes do cristianismo, às raízes cristãs, e nos depararmos com as riquezas que não sabíamos direito, que estava na cultura hebreia, esse povo que escreveu,
que Deus usou para serem os escritores das Sagradas Escrituras, e nós não tínhamos intimidade com essa realidade, e nos apresentou esse retorno a Israel através das festas bíblicas. E como para nós tem sido tão saudável, tão consolidador para a igreja ter em nosso calendário a realização das festas bíblicas, e isso, sem dúvida, é identitário do nosso ministério nesses 25 anos. E nós fomos ensinados através do Rabino Judá. Nós tivemos algumas aulas com ele em breve tempo, mas foi profundo. E também participamos de um congresso da Ensinando de Sião, Ministério de Belo Horizonte, que também a gente foi mais aprimorado a respeito das festas bíblicas. E a gente inseriu isso de uma maneira espiritual, pontual, e houve um crescimento muito grande de ativar a nossa alma para a alegria. As festas bíblicas, elas são usufruir dessa alegria, que não é uma alegria carnal, mas uma alegria espiritual. E movido por essa alegria, vem com ela também o prosperar, o crescer materialmente, financeiramente, espiritualmente. Aonde essas 3 festas, as principais, nós começamos justamente pela Páscoa. A Páscoa, Pentecostes, o Shavuot e Tabernáculos. E foram celebrando essas festas, a gente começou a crescer realmente no conhecimento e também na manifestação que traz cada festa. Fomos desafiados, através das festas, a realmente ofertar, se desprender, né, no que se fala assim financeiramente. E começamos a nos mover nesse lugar que as festas têm, que é um terreno fértil, e começamos a ofertar, a colocar realmente propósito nas ofertas, e foi um momento de muita prosperidade na igreja. Não que estagnou, mas esse momento foi muito pontual, que foi um momento que logo veio a construção. Todos que ofertaram, todos que contribuíram, foram ricamente abençoados e são abençoados. Mas esse momento foi um momento muito pontual na história, de muita prosperidade, de muitos desafios através das ofertas e muitas respostas de Deus, muito testemunho através do semear nas festas bíblicas. O sobrenatural de Deus, em que as pessoas que ofertavam não foram empobrecidas, né? A realidade de quem testemunhou o que fez não trouxe sobre eles o registro de que deles foram retirados nada, mas todos têm testemunho de que aquilo foi uma verdadeira semeadura e eles colheram abundantemente. Não correspondente naquela época e ainda hoje ao que seja a nossa realidade financeira. Não traduz a realidade nossa de finança um prédio como que nós, como comunidade, temos. E foi fantástico aquilo, a maneira como as pessoas ofertaram, aquilo foi a materialidade, na verdade, era encarnando a espiritualidade com que entenderam aquele momento. E esse desatar, esse crescimento, a construção, foi algo assim que a cidade também experimentou, porque eu trabalhava no posto de saúde e muitas pessoas que chegavam lá e conversavam comigo diziam: minha igreja, nunca botou pé na igreja, nunca foi na igreja. Chegava a dizer: nossa igreja, minha igreja. E eu dizia: sim, nossa igreja. E era assim tão interessante isso, e muitas pessoas que ofertaram também, que não foram na igreja,
não chegaram aí num culto na igreja, mas realmente foram desafiadas e ofertaram pessoas da cidade, pessoas fora de Olindina. Foi um momento de glória, assim, muito glorioso. Chegamos aqui em Olindina, um casal, né, novo, porque eu tinha o quê? Ia fazer ainda 5 anos de casada. Eu era bonito demais da conta. Um bigode extremamente marcante. Isso, todo mundo novinho, magrinho. Cheguei com o Wendel, tinha 4 anos, ia fazer 5 anos. E uma família assim também em construção. E logo após, 1 ano mais ou menos, aí fiquei grávida de Larissa de uma forma inexplicável. Inexplicável demais. Tem uma história bem interessante atrás que não é para ser contada agora. Enfim, a Lari chegou, né, fruto dessa terra, que ela tem muito orgulho, ela tem muito amor por isso, né? Apesar de que está no Registro Itapicuru, mas é um caso à parte, mas ela tem muito amor a essa terra. E a nossa família foi crescendo, né? Fomos desenvolvendo experiência como casal, como pai e mãe, os meninos crescendo. E a gente sabe que essa vivência de religião, na mente das crianças ainda em formação, elas não sabem vivenciar, lidar ainda com essas coisas, né? Ainda mais as exigências, às vezes, impostas sobre os filhos dos pastores. Mas, sendo construído nessa caminhada, nesse legado, eu acredito que, de alguma maneira, a gente soube lidar com eles. E eles cresceram, né, de uma maneira muito feliz, o Wendel e Larissa, muito feliz. Eles brincaram de tudo, não tinha celular, né? Brincaram de tudo, viveram a igreja, viveram a sociedade, viveram o seu momento de escola. E eu acredito que eu entrego eles hoje, né, para uma sociedade, pessoas realizadas. Porque hoje que eles são adultos, nós como pais temos que nos dividir, né, como pai e como pastor, que a gente também não deixa de ser o pastor em casa. E eles hoje como adultos sabem muito bem o que eles querem. E a vivência hoje que eles têm meio à sociedade é como líder. Como líderes, em cada ambiente que eles lidam, eles sabem apaziguar, sabem aconselhar, sabem consolidar as pessoas, sabem manter a ordem no ambiente. E isso tudo é reflexo daquilo que somos nós como pais pastores. E ele desenvolve isso em meio à sociedade, essa maneira de lidar com as pessoas, de fazer as pessoas se sentirem humanas, se sentirem bem, felizes. E eu me orgulho demais desse lado que o Wendel e Larissa têm, de lidar com as pessoas fora do contexto religioso. Eles são pessoas assim extraordinárias, porque vivem em lugares diferentes os nossos mundos que a gente tem fora. E nós nos orgulhamos, eu me orgulho muito deles, por eles também saber, em meio às suas dificuldades desse lado espiritual, religioso, também de saber lidar com a gente. Eles têm muito carinho, amor, e isso cria o nosso ambiente familiar, nosso ambiente de casa. A gente é muito assim romântico, né? Em casa, de muito beijo, de muito abraço, de muito pegar. E isso é a nossa família, isso é quem nós somos. E o que eu gosto deles é quando eles expressam para fora assim, que tudo que comentam ao nosso respeito, eles são aquelas pessoas que atestam.
atestam de fato que é verdade o que é fora, o que a gente vive dentro de casa. E isso é a nossa família. Embora vivam os desafios do que seja ser filhos de pastores, eles já demonstraram várias vezes que o que nós fomos como pastores não deixou de representar para eles uma relação saudável. Porque embora tendo toda essa realidade simbólica, às vezes estigmatizada do pastor, eles nos percebiam como pais vivenciando esse romance, né, filho, em casa, do eu te amo constante, do beijo, e de não viver uma mentira, né, de viver uma verdade. É tão bom saber disso porque é uma semente para eles. E nós amamos demais os nossos filhos, nós amamos demais a realidade de família que Deus nos fez ser. Peraí, vamos falar um pouquinho também. Sou filho do pastor Marcos, pastora Patrícia, Wendel, Larissa, minha irmã. Estamos aqui, né, para comemorar esses 25 anos de Ministério dos Pastores, dizer que é uma honra ser filho dessa terra. Eu vim para Olindina com 4 anos de idade, hoje eu vou fazer 30. Morei cerca de 17 anos na cidade, muitas experiências, né? Foi onde eu formei meu caráter, onde eu vivenciei muitas coisas boas e as coisas ruins, né? Fico o aprendizado, mas dizer que é uma honra, né? Ser filho dessa terra, dizer que meus pais amam essa cidade também e que conquistamos muitas coisas boas, né? Muitas memórias aí marcantes. E é isso, um cheiro, painho, maninha. Eu nasci em 2000, né, um ano depois que eles vieram, e é uma honra participar da construção dessa história da igreja, da liderança dos meus pais. Às vezes tem esse peso do filho do pastor e esse exemplo que as pessoas nos cobram, mas quando eu via tudo que meus pais representavam e como eles levaram a sério esse chamado, eu tinha orgulho de ser chamada de filha do pastor, porque fazia referência a pessoas íntegras e que nos dão muito orgulho, né? Tudo que eles pregavam, tudo que eles falavam aos outros era aquilo que era ministrado dentro da nossa casa. Então, meus pais são a mesma pessoa dentro e fora, e isso nos orgulhava muito. Nós temos muito respeito e admiração por tudo que meus pais fazem, tudo aquilo que a igreja representa, né? E é isso, nós somos muito felizes por participarmos dessa história e feliz de comemorar 25 anos, tanto da liderança dos meus pais como da igreja como um todo, né? Que cada pessoa é importante, faz parte da gente, muitas pessoas são como extensão da nossa família, né? Então é muito especial toda essa história. Um beijo! Queridos irmãos, igreja, é um privilégio conviver com vocês esses 25 anos e nós não poderíamos deixar essa história, esse legado, se vocês não estivessem conosco, não fizessem parte dessa história. E é uma junção, como um casamento. E vocês são essa parte também que traz esse equilíbrio e que fortalece essa história, porque nós somos pastores sem as ovelhas e as ovelhas precisam dos pastores. E é um privilégio para mim, para Marcos, servir nesta casa, servir a vocês e celebrar esse tempo, né, com vocês e saber que vocês também estão celebrando com a gente. É um motivo de alegria poder celebrarmos e ter esse feedback de vocês. Mais do que a alegria de ver os eventos bem realizados, mais do que a alegria de ver alvos materiais alcançados, a maior alegria são as pessoas, né? Perceber o quão ricas elas são na sua alma, a beleza de cada uma. Não podemos citar nomes para não cometer o erro imperdoável de esquecer alguém. Porque são tantas pessoas ao longo desses anos, as pessoas
que o Senhor já as recolheu, são tão especiais na nossa memória. As pessoas que até não estão mais conosco, né, que tenham saído para outros lugares, ou que tenham até estando aqui mesmo, mas que a gente guarda na memória o afeto, o carinho, o desejo, o bem-querer sobre elas. E os valentes, os que têm sido conosco desde sempre, né? Quanto a gente ora, o quanto a gente tem afeto por eles, o quanto eles têm o nosso amor, né? Porque eles são especiais. No Salmo 126:6, diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus moldes. Essa mensagem estava na casa em que a gente estava chegando para morar, e quando eu entrei na casa, tinha um cartaz, se eu não me engano foi até Nalvinha que fez, na parede, e esse cartaz ficou durante todo o tempo que eu morei naquela casa. E esse texto aqui estava lá. E fazendo esse fechamento, né, desses 25 anos, como é precioso saber que sementes foram lançadas, que estamos andando, chorando, e a gente quer ver esse cumprimento da palavra de Deus, né, que voltará sem dúvida com alegria. Saber que estamos vendo e vamos continuar a visualizar esses molhos, essa colheita, esse lugar de ver fluindo pessoas que são parte desse ministério. E é um texto que me toca muito, porque a gente sabe que em 25 anos não só tem alegria, tem momentos de dor, tem momentos de angústias, mas o que eu quero ressaltar aqui de fato é a alegria de ver a concretização, de fazer esse fechamento dos 25 anos e saber que se o Senhor me olhasse agora, eu acredito que Ele diria a mim: você foi fiel aos propósitos, você caminhou, você chorou e você verá os molhos, você verá essa colheita extraordinária. E abraçar a causa de Deus é abraçar as pessoas. E o ministério não é só o ministério aos 25 anos, só os 25 anos por uma data de evento, mas pelo significado real que ele tem que ter, que são vidas, são pessoas. E o que eu quero deixar e o que eu quero que aconteça, que isso seja gerado a partir do nosso testemunho de pastores, de casal, de família, é de fato tocar cada pessoa, que cada pessoa seja tocada pela palavra de Deus, cada pessoa seja atingida pelo propósito maior de nós estarmos vivendo essa história aqui hoje. Deixar esse legado e saber que cada pessoa que já foi alcançada e que outras virão, conhecerão, serão também alimentadas por isso. É poder de fato nós contemplarmos tudo isso. Certamente que os pastores que somos hoje não eram os pastores que há 25 anos atrás chegaram aqui. O tempo nos mudou, há quem diga que ficamos melhores. O tempo tem as suas produções, inclusive fazer minha linda esposa usar óculos e não visualizarem meus óculos pela teimosia, porque não uso. São as muitas produções de 25 anos, mas sem dúvida somos hoje pastores mais maduros, mexidos por Deus no tempo, pelo tempo, e nós não temos controle.
exatamente de todo o propósito que Deus tem na nossa longevidade ministerial aqui. Nós não podemos definir exatamente todos os porquês. Nós não estamos aqui porque temos sido teimosos em estar ou porque temos dito não a sair. É porque Deus é que tem dito sim para nós estarmos. E decidimos desde jovens entregarmos a Ele e com alegria estamos servindo em Olindina. Não existe uma resposta pré-definida para o que temos no coração daqui por diante. Nós estamos vivendo um mundo que está em uma velocidade brutal de mudança. Não sabemos exatamente como serão todas as coisas daqui a um ano. Mas o que temos sim é a condição do coração de sempre estar em Deus, para desse lugar ministrar, para desse lugar cooperar com o que Deus quer e ser instrumentos para o que Ele deseja que nós sejamos para Ele aqui em Olindina, juntamente com sua igreja. A querida igreja que confia em nosso ministério, nossa gratidão, nosso carinho, o nosso empenho em buscar e continuar sendo os pastores que somos, lutar para honrá-los, lutar por ser canal de Deus para vocês e o que Deus deseja que a gente seja para vocês. A cidade, nosso comprometimento de poder ministrar a vocês aquilo que é da parte de Deus. E com muita alegria dizer que nós chegamos até aqui. 25 anos. Pastores Marcos e Patrícia Reis. 25 anos! 25 anos! 25 anos! 25 anos! 25 anos! Acho que 25 anos. 25 anos! 25 anos. 25 anos. 25 anos. 25 anos! 25 anos! 25 anos! 25 anos! 25 anos! Pastor Marcos. Pastora Patrícia Reis. 25 anos de ministério.